Este vídeo é feito baseado em uma gravura e panorama de autoria de Debré, ou melhor dizendo, ele fez o desenho, aquarelou, depois este desenho foi reproduzido em série, através de um processo no século XIX chamado litogravura. Quem assiste os vídeos deste canal já viu que eu mostrei alguns panoramas do Debré que descrevem a cidade. Já existe nesse canal o Largo do Paço. Quem quiser ver pode dar uma olhada aí, do Rio de Janeiro naquela época também. Existe um outro panorama mostrado em vídeo, que é o Rio de Janeiro visto do convento, ou melhor, do Mosteiro de São Bento. E este agora que nós estamos vendo é o panorama do Rio de Janeiro visto do adro da Igreja da Glória. Todo mundo que vem ao Rio ou que mora no Rio talvez já tenha ouvido falar na Igreja da Glória. Ela era uma capela onde a família real gostava de visitar, principalmente o Dom Pedro II e a Princesa Isabel. E em frente a essa igreja existe um pátio, frente ao redor dela, que é o adro da Igreja da Glória. Em tempos passados ela era um ponto muito marcante da cidade do Rio de Janeiro. Ainda é, mas você tem que procurar, né? Você tem que procurar um pouquinho. Então, dali de cima, você tinha uma vista fantástica e maravilhosa da cidade. Então aqui nós estamos vendo, primeiro, um apanhado geral deste panorama, né, desta aquarela. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu melhorei um pouquinho essas cores aí. Não é que eu modifiquei as cores, eu puxei um pouco as cores através de um programa de edição de imagens para realçar um pouco, né? Porque muitas vezes, se você escaneia de uma imagem antiga, ou melhor dizendo, de uma gravura muito antiga, essas cores saem um pouco distorcidas. Então é muito difícil de ver aquelas cores que talvez sejam mais próximas do original. Quanto a este fundo azul do céu, eu também azulei ele um pouco, apesar de que o Debré, quando ele descreveu esse desenho, ele descreveu o pôr do sol, tá bom? Mas para fins de análise da imagem, eu acho que é mais bacana com céu azul, imaginar isso aí, um dia de sol, assim, em um horário que o fundo está bem bonito. Então, vamos começar analisando essa imagem da esquerda para a direita. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que nós já vimos também, no início do vídeo, essas pessoas que ele representou ali. Representou algumas pessoas ali no adro, provavelmente depois de uma missa, não sei exatamente quando, mas seja como for, pode ter sido depois de uma missa. Então, do lado do esquerdo nós vemos um frade, ao centro um cavalheiro, uma dama, ali tem um rapaz, casal, né, ali ao centro, uma dama e um cavalheiro, e parece que um rapazote ao fundo, e do outro lado dois cavalheiros, um com uma luneta, observando a paisagem. Então vamos lá, vamos descrever esta paisagem como um todo. Eu vou dar um pouco de destaque nessa descrição no convento da Ajuda e falar um pouquinho do aqueduto da Carioca, porque das outras partes a gente já falou bastante, mas elas também serão descritas aqui, tá bom? Aqui, do lado esquerdo, o que nós vemos? A Enseada da Glória e o Cais da Glória e Bairro da Glória. Aqui é onde eu aponto. E vemos também, do lado esquerdo, um pouquinho mais para trás, o aqueduto da Carioca. Ou seja, o que seria esse aqueduto da Carioca? São os Arcos da Lapa, como a gente conhece hoje em dia, que é usado, que é uma atração histórica. O bondinho de Santa Teresa passa ali por cima, mas isso aí na verdade era aqueduto. Ele trazia água desses morros ali para cima de Santa Teresa, para os lados do Corcovado, captava a água e descia, canalizado, para levar água para o centro do Rio de Janeiro. Chegava em uma parte do Morro de Santo Antônio, passava pelo convento e iria até o chafariz da Carioca, né? Existia um grande chafariz no Largo da Carioca. Ali as pessoas iam coletar água, tinha gente até que lavava roupa ali em uma certa época, mas enfim. E essa água também ia ao Largo do Paço, ou Praça 15. Lá também tem um chafariz, né? Quem for lá ainda vai ver este chafariz nos dias de hoje. E me parece que ia para um outro ponto também do centro do Rio, que eu não me lembro exatamente qual.
Então agora eu vou colocar uma foto aqui da descida desta canalização que vinha para o aqueduto da Carioca, né? Então aí nesta foto a gente vê. Esta foto aí não é exatamente, desculpe, não é uma foto, é um desenho transformado em litogravura do Peter Bertjen, um pintor e artista holandês que esteve no Brasil durante muito tempo. Me parece que ele radicou aqui, assim, eu não me lembro exatamente da biografia dele no momento, mas enfim, ele fez esse desenho entre muitos outros, e aí a gente vê, né? Era 2 murinhos com a parte de baixo toda pavimentada, e existia um telhado para cobrir, né, para proteger a água, para que ela chegasse limpa, né? Ela era dirigida até ali o aqueduto, passava por cima e chegava no Largo da Carioca. Continuando a descrever essa imagem, aqui nesses barrancos aqui que você vê da Glória, né, tem um barranco, tem uma praia ali, o Debré dizia que nesse cais da Glória, melhor dizendo, essa enseada da Glória e Lapa, não se podia desembarcar. Ou seja, não era um lugar bom para desembarque de carga ou de navios maiores que chegavam próximos, depois outros barcos pegavam a carga e levavam. Isso aí era feito em outro local, lá perto da Praça Mauá, ou então em outros locais do Rio de Janeiro, existiam outros cais. Por que não se desembarcava ali? Porque existiam bancos de pedra e areia, ou seja, pedra e bancos de areia ali em partes rasas que poderiam causar danos aos barcos de desembarque, até mesmo aos navios. Mas ele diz que naquele local se encontravam muitos peixes e fornecia alimentação às pessoas mais pobres que ali pescavam, né? Ou seja, não era um lugar exatamente de rico, né? Esse negócio de esporte, de pesca não existia antigamente, então as pessoas pescavam realmente para comer, né? Então eles ali tinham muito peixe. Vamos observar ainda a imagem. Aqui do lado esquerdo nós estamos vendo o convento de Santa Teresa. Podemos ver a torre da igreja e parte do convento, né? Aqui novamente destaque para o aqueduto da Carioca, e aqui o morro de Santo Antônio, que foi demolido no final dos anos de 1950. Aqui, aonde eu estou apontando, nós vemos o local onde seria o Largo da Lapa, né? Em frente a essa igreja aqui. Essa igreja é a igreja do Carmo e Convento dos Carmelitas. Essa igreja do Carmo da Lapa e esse convento dos Carmelitas, ou melhor dizendo, o convento ficava ali na Praça 15. É aquele prédio enorme que ainda hoje todo mundo se refere àquilo como se refere ainda hoje como Convento do Carmo. Só que nessa época o Dom João VI requisitou para a corte, para colocar a biblioteca dele ali. Me parece que a mãe dele também ficava ali. Enfim, aí os padres daquele convento se mudaram para esse local, né? E por aqui se estabeleceram até hoje. Em frente a essa igreja do Carmo, da Lapa, existe o Largo da Lapa em frente. Até hoje existe esse Largo da Lapa, e existia um casario, muitas casas entre esse Largo da Lapa e os Arcos da Lapa, propriamente dito. Todo esse casario foi demolido no início do século XX, começou a ser demolido naquela época, foi exatamente no início do século XX, na administração do Pereira Passos. Ele criou uma avenida ali, a Mendes Sá, por ali, e melhorou a urbanização daquela área. Do outro lado do aqueduto da Carioca ficava a Rua Mata Cavalos, que mudou de nome.
Agora, chegando à imagem aqui, deslocando ela um pouquinho, né? O que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo aqui no centro? O convento de Santo Antônio. Aqui mais abaixo ficava o Largo da Carioca. E bem ao fundo, nós estamos vendo essa montanha aqui, ó. Dá a impressão que ela está muito próxima, mas não está. Isso aí é o Morro de São Bento. No outro vídeo que eu fiz sobre o Rio de Janeiro, visto do Morro de São Bento, o local que o Debré mostrou o rio foi exatamente por aqui, em cima desse morro. Então foram descritos. Se ali tinham 2 moinhos, né? Eu mostrei que naquele lugar hoje em dia tem piscina e umas instalações ali, que era um prolongamento do Morro de São Bento. E aqui nós vemos o convento de São Bento. Veja, é essa construção que eu estou apontando aqui, né? Então, ali existia e ainda existe o Mosteiro de São Bento. Essas 2 torres aqui é da igreja de Nossa Senhora de Monte Serrat, que é anexa ao convento. Aqui do lado de cá, essa ponta que vocês estão vendo aqui, também parece que está muito próxima, mas não está, é a montanha e o Forte da Conceição, que fica ali, mais ao fundo, né? Era a vista que ele teve naquela época. Aqui mais ao fundo ele desenhou alguns barcos e mastros de barcos, até que não dá para ver muito bem, mas ele representou. Esse local aqui se chamava Prainha, que é a atual Praça Mauá, era uma pequena praia que servia de mercado e ponto de desembarque, junto a uma das extremidades do Arsenal de Marinha. Esse Arsenal de Marinha também foi mostrado em primeiro plano na outra gravura. Deslocando um pouco mais para o centro, aqui então, o que nós estamos vendo? O Convento da Ajuda, que eu vou falar um pouco mais sobre ele depois. E essa enorme construção que vocês veem aqui, que ficava na antiga Rua da Ajuda. Rua e Praça da Ajuda. Era um espaço pequeno que existia aqui, nesse local. Hoje em dia existe a Cinelândia. Esta Rua da Ajuda, junto com esse espaço do convento, se tornou a Praça da Cinelândia. Para onde foi o Convento da Ajuda depois da demolição? Ele foi demolido por volta de 1911, se não me engano. Acho que foi isso, 1911. Na época, a prefeitura fez um acordo com as freiras e construiu um novo convento em Vila Isabel. Então, esse novo convento está ali na Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel. Movendo novamente a figura, então aqui temos a Rua da Ajuda, do lado de cá o Convento da Ajuda, do lado de cá um casario, no sopé do Morro do Castelo. Aqui o Morro do Castelo, o Forte São Januário, o Telégrafo, que já foi, sobre o qual eu fiz um vídeo nesse canal. Aqui vemos a igreja de São Sebastião, a primeira matriz do Rio. Isso tudo foi abaixo, com a demolição do Morro do Castelo. Aqui vemos o Hospital Militar. O que era o Hospital Militar? Ele foi o colégio dos jesuítas. Possuía uma igreja ao lado, a igreja de Santo Inácio de Loyola, né, que foi o fundador dessa ordem dos jesuítas. Esse colégio foi fundado pelo padre Anchieta e Manuel da Nóbrega, que chegaram a... O padre Manuel da Nóbrega acho que foi reitor deste colégio, e ambos professores, obviamente, né? E quando os jesuítas saíram do Brasil, por motivos políticos, houve uma expulsão no tempo de um primeiro-ministro de Portugal que se chamava Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII.
Tempos depois, este edifício passou a ser usado como hospital militar. E foi usado como hospital militar, se não me engano, até a demolição do Morro do Castelo. Então, vamos dar mais uma olhada aqui no sopé do Morro do Castelo, nessa parte voltada para o mar, né? Então aqui nós teríamos o Convento da Ajuda e a Rua da Ajuda, onde seria a Cinelândia. Caminhando um pouco para cá, nós vemos aqui a igreja de Santa Luzia, protetora dos olhos. Era uma santa protetora dos olhos. Antigamente, a medicina não era avançada, não é? Então você tinha inúmeras invocações, né? Inúmeras invocações. Tinha Nossa Senhora da Cabeça, tinha Santa Luzia, que era considerada protetora dos olhos. Então as pessoas, quando tinham algum problema, recorriam à fé, né? Era o primeiro recurso que tinham. Daí que vinha essas invocações e títulos dados, né? A santas e também a Nossa Senhora, né? Algumas pessoas confundem, falam, só existe uma Nossa Senhora. É claro que só existe uma. Nenhum maluco no mundo vai achar que tem 20 Nossa Senhora. São títulos, formas de dar um tratamento. Então, aqui é a igreja de Santa Luzia. Aqui perto existia uma capela chamada Nossa Senhora dos Navegantes, também padroeira dos marinheiros, né? Muitos marinheiros, talvez por graça alcançada de terem sido salvos de naufrágios ou porque a viagem foi bem sucedida. Entre a igreja de Santa Luzia e a antiga Praça da Ajuda e Convento da Ajuda, que hoje é a Cinelândia, entre elas existia o matadouro. Aqui, ó, veja essa construção aqui, era o matadouro, e esse muro aqui era o curral dos bois, né? Então, nessa época, o matadouro do Rio era ali. Ali onde é hoje a rua de Santa Luzia. Seguindo um pouco adiante da igreja de Santa Luzia, indo pelo sopé do Morro do Castelo, né? Aqui nós vemos este monte de construções que parece ser a área da antiga Santa Casa e Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso. Essas partes antigas da Santa Casa continuam lá no mesmo local, a Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, ali perto da Ladeira da Misericórdia, o único pedaço que sobrou do Morro do Castelo. Posteriormente foi construída a nova Santa Casa, no tempo de Dom Pedro II. Seguindo aqui um pouco mais adiante, tinha esses rochedos, essa ponta aqui, que era a chamada Ponta do Calabouço, porque existia uma prisão ali e também existia o arsenal do exército e uma certa casa do trem. Nos primórdios da colonização também existiu o Forte Santiago. Então você vê aqui umas muretas aqui, onde existiram canhões, né? Então essa ponta do calabouço aqui desapareceu porque ela foi toda aterrada à sua volta, né? Ali perto está o aeroporto Santos Dumont, tem partes por outro lado a Praça 15, seguindo ali. E esse conjunto de construções, alguma parte foi demolida e as outras foram reformadas e se tornou o Museu Histórico Nacional, em 1922. Agora, vamos dar um apanhado geral na imagem, vamos vê-la como um todo e olhar o fundo. O que nós estamos vendo no fundo? A Serra do Mar, né? E a Serra dos Órgãos. Considerando essa imagem como um todo, também vamos aproveitar e fazer alguns comentários. O Debré dizia que no fundo da Baía de Guanabara, existiam rios navegáveis que eram usados para transporte de diversos produtos que vinham do interior, como madeira de construção, provavelmente alguns tipos de alimento vindos de plantações mais distantes. Isso aí eu não sei, ele não entrou em detalhes, o que ele citou foi madeira de construção. Outro fato que merece ser citado também, e que eu não falei, que fica ali
ao lado do Convento da Ajuda, e ainda fica, é o passeio público. Aquele parque do passeio público foi um dos primeiros parques públicos construídos no Brasil. A primeira versão do passeio público foi urbanizada pelo mestre Valentim, e mesmo o desenho do passeio público interno, a primeira versão foi feita pelo mestre Valentim. Então, se nós olharmos ali à beira-mar, nós estamos vendo esse amontoado de árvores aqui, que era o passeio público, né? Vemos as duas pirâmides pontiagudas. Essas pirâmides estão lá, existem até hoje, apesar de uma reforma que ocorreu no tempo de Pedro II. Felizmente não detonaram com as obras do mestre Valentim. E vamos colocar aí essas pirâmides pontiagudas. Eu vou colocar uma foto aí, para a gente ver essas pirâmides, né, do tempo do mestre Valentim. Aqui seria o terraço do passeio. O terraço era uma espécie de mirante ali, tinha todo o calçado que as pessoas iam ali para ver o mar, né? E tinha uma bela vista da Igreja da Glória, muito bonita. Eu vou também colocar uma imagem aqui, e desse terraço, para a gente ver como é que era. Só que houve inúmeros aterros aí na frente. Em frente desse terraço, primeiramente foi feita a Avenida Beira-Mar, depois o aterro do Flamengo. A Avenida Beira-Mar foi feita ainda no tempo do prefeito Pereira Passos, depois veio o aterro do Flamengo. Então hoje esse terraço ficou totalmente afastado do mar. E, acreditem ou não, ainda existiu um cassino ali na frente. Eu acho isso meio absurdo. Foi até um cassino, um teatro, uma coisa ali muito bonita que fizeram tudo, mas um desrespeito, né, com um parque público, com um terraço. Depois esse cassino e teatro foi demolido. Aqui, este conjunto de casas aqui, né, perto da igreja, seria o bairro da Lapa, né? E esse casario aqui também, aqui entre o aqueduto, né? Tudo isso aqui seria o bairro da Lapa. Esse casario aqui, como eu já disse, foi todo demolido com as obras de urbanização do Rio do prefeito Pereira Passos. Vamos voltar ao Convento da Ajuda e falar algumas coisas sobre esse convento. Vamos colocar um desenho, depois transformado em gravura. Então aqui nós vemos o Convento da Ajuda, né, nesta representação. E depois vamos ver uma foto de um fotógrafo que trabalhava para a prefeitura. Ele foi contratado para a prefeitura para documentar o Rio de Janeiro daquela época. Aí no vídeo você vai ver o nome desse fotógrafo e a foto. Então você pode ver através dessa foto que esse convento ocupava grande parte ali da Cinelândia. Esse convento foi demolido em 1911. Era para ter sido construído um grande hotel ali, mas o projeto não foi para frente, o terreno pertencia a Light. E depois, somente em 1926, um empresário chamado Serrador, por volta de 1926, começou a erguer aqueles edifícios grandes ali, o Amarelinho e outros, com cinemas embaixo. Aí a Cinelândia virou a Cinelândia. O que a gente pode falar sobre esse convento? Nesse convento já estiveram os restos mortais de Dona Maria, mãe de Dom João VI, e da Imperatriz Leopoldina. Neste convento havia também cômodos voltados para a rua, no andar térreo, alugados para lojas e armazéns, que vendiam doces e guloseimas, que eram feitos pelas freiras. Esses doces eram muito famosos na época. As pessoas iam lá para comprar, porque eram deliciosos, né? E elas faziam isso para uma renda extra. No convento, as freiras mantinham também um retiro para senhoras viúvas ou até mesmo celibatárias que desejassem afastar-se do mundo, fazer um retiro espiritual ali, ou isso era usado em tempos passados. As celas desse convento tinham dupla grade. Quem quiser ter uma ideia mais ou menos das celas, como que seria, vai lá em Santa Teresa e olha o convento de Santa Teresa por fora, que você tem uma ideia. E através dessas grades podia-se ver as celas recém-pintadas na época, segundo Debré, foi o que ele viu, das enclausuradas mais opulentas ou mais ricas. E algumas penduravam fitas
ali naquelas janelas, nos lugares que seriam sinais, uma forma de se corresponder com a vida mundana, com alguns transeuntes, podem ser parentes, não sei, isso aí eu não vou entrar em detalhes. Esses transeuntes, que segundo o Debré, se estacionavam nos jardins públicos, o passeio público. Um outro fato interessante sobre o Convento da Ajuda é o seguinte: se alguém já foi em Ipanema, ali naquela praça, você vai ver um chafariz. Esse chafariz foi feito por Mestre Valentim, foi inaugurado em 1795 e ele ficava no pátio interno do Convento da Ajuda. Quando o convento foi demolido, esse chafariz foi preservado, desmontado, e eu não sei exatamente em que data, quando, resolveram colocar esse chafariz lá na Praça General Osório, em Ipanema. O nome desse chafariz é chafariz da Saracura, porque ele tem algumas esculturas ali, tem umas tartaruguinhas e tem uma ave pernalta, aquelas aves que tem aquela perna enorme, né? E então seria uma saracura que o Mestre Valentim tinha colocado lá em cima do chafariz. O Mestre Valentim, ele foi autor de inúmeros chafarizes pelo Rio de Janeiro, inúmeros altares de igreja, fez a urbanização do passeio público, era um arquiteto muito prestigiado. Eu digo arquiteto, ele tinha formação de artista. Naquela época ele chegou a estudar na Europa, mas eu creio que ele não tinha formação acadêmica de arquiteto. A maioria das obras dele, conhecidas, são altares, chafarizes e o passeio público, né? A primeira versão do passeio público e todas as estátuas dele que ficaram lá. As estátuas, esculturas. Tem esculturas ali fundidas e também em pedra, né? Aquelas duas pirâmides. Agora vamos ver o painel original como era, né? Esse panorama original. Eu recomendo que veja também o vídeo que mostra o Rio de Janeiro visto do Mosteiro de São Bento, também feito pelo Debré. E existem outros vídeos aí que mostram painéis do Rio de Janeiro em tempos passados. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.